Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus, temos o nosso foco, e eu vou contar para vocês essa história bíblica que aí está. Quero saudar mais uma vez a todos aqueles que conosco estão presencialmente, e eu quero registrar com muita alegria que nesse modelo novo, nesse novo tempo que nós estamos vivendo, a gente participa do culto por meio de uma inscrição no aplicativo, gratuito, óbvio, mas é necessário que haja uma inscrição para que a gente tenha total segurança. Há um protocolo de segurança bastante rígido que nós estamos seguindo, e quando a inscrição foi aberta, para esse culto da noite, ela foi aberta ao meio-dia, e meio-dia e 2, a Ellen e o Márcio se inscreveram. Então eu quero registrar isso com alegria, com gratidão a Deus, porque é um dado importante que entra para a nossa história. Portanto, louvado seja o nome do Senhor pela bênção de estarmos juntos nessa hora para a glória de Deus. Evangelho de João no capítulo 8, gente, tem uma história que termina de forma muito esquisita. Eu espero que a pregação não acabe assim. Quem está com a Bíblia aberta, lê o versículo 59. Eu espero que isso não seja necessário hoje aqui, viu, irmãos? Capítulo 8, versículo 59. Quem achou aí? Tá bom? Eu só espero que então pegarem pedras para atirarem nele. Você já brincou disso alguma vez na sua vida? Alguém aqui já levou pedrada? Só... a Cristina também. O resto era tudo menino. Dos meninos aqui, eu vou te contar, hein? Pelo amor de Deus, hein? Bom, eu levei uma que eu vou te dizer, um dos 13 pontos que eu tive na vida. Tive vários 13 pontos, na testa, no queixo, no rosto. Esse texto começa, e eu queria que você acompanhasse alguns versículos, só para te contextualizar aqui. Versículo 21. De outra feita, lhes falou dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis ir. Isso Jesus diz. O que é que eles entenderam? Leia aí o versículo 22. O que é que eles entenderam? Então diziam os judeus: terá ele acaso intenção de suicidar-se? Olha só, coisa completamente diferente. Jesus está falando sobre a vida espiritual, sobre algo, e eles estão entendendo isso. Jesus continua, versículo 23. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Vamos para frente, versículo 30. Dita essas coisas, o que aconteceu? Muitos creram nele. Já estava bom, não estava? Mas o 31 clareia isso. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Qual foi a fala de Jesus para eles? Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Versículo 32, você sabe de cor, não sabe? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eles responderam no versículo 33, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Aí começa a história toda outra vez. Jesus responde, em verdade, estou no 34, tá? Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. A história continua. Versículo 44, a história vai ficando mais apertada. Jesus já deixa uma palavra pesada, extremamente clara e firme. 44, leia comigo. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Por quê? Porque é mentiroso e pai da mentira. Quando alguém te disser que o diabo é o pai da mentira, você pode dizer que quem disse isso foi Jesus. Você acabou de ler aqui comigo, no versículo 44. A história vai, esquenta um pouco mais, versículo 48. O que eles responderam? Responderam, pois, os judeus, aqueles que tinham crido nele, tá bom? Então, na mesma lógica aqui. Aí eles dizem o quê?
porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Quando o chamam de samaritano, é uma questão do contexto cultural, religioso, econômico, preconceito, discriminação. Eles estão xingando Jesus, é essa a ideia. Estão jogando uma palavra pesada nele. E ainda dizem mais: tens demônio. Disseram isso para Jesus. Olha bem que situação é essa. Lá no versículo 57, chegando naquele versículo que eu destaquei inicialmente, perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí você lembra, né, que no Evangelho de João, Jesus se apresentou como eu sou, algumas vezes: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o eu sou o bom pastor. Mas também, quando Moisés foi sair para ser o libertador, usado pelo Senhor para libertar o povo de Israel, ele diz: como é que eu vou me apresentar? Então se diga que eu sou te enviou. Isso é tão sério, ou era tão sério e rígido, que o judeu, ele não pronunciava o nome do Senhor, por causa do respeito, do impacto, quando você pensa no eu sou. Versículo 59. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus fez o quê? Ele se ocultou e saiu do templo. Volta no versículo 31 e 32. Se vós permanecerdes na minha palavra, e eles não permaneceram, sois verdadeiramente meus discípulos. É discípulo quem permanece na palavra. Estão juntos? É discípulo quem permanece na palavra. Versículo 32, todo mundo conhece. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então quero falar com vocês hoje sobre essa questão de discípulos verdadeiros ou verdadeiros discípulos, tratando inicialmente sobre 3 decisões fundamentais para a sua vida. 3 decisões fundamentais para a sua vida. A primeira é: não viva mais na escuridão do desconhecimento espiritual. Não viva mais na escuridão do desconhecimento espiritual. Não aceite isso mais na sua vida. Passou o tempo da vida de desconhecimento espiritual. A hora é de conhecimento espiritual. E a notícia boa é que Jesus, ele se dá a conhecer. Ele toma a iniciativa, ele se aproxima, ele chega, ele nos cumprimenta, ele se aproxima. Se fosse aqui entre nós, ele se aproximaria de nós e diria: aí, boa noite, tudo bem? Aí você responde: boa noite, Jesus. Olha, imagina a cena. É isso que acontece, ele toma a iniciativa. Quando você diz que conhece Jesus, você sabe quem ele é. Quem conhece Jesus, conhece ao Pai. Quem conhece ao Pai, conhece ao Filho. Quem conhece ao Pai e ao Filho, conhece o Espírito Santo. E o caminho para nós conhecermos o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a palavra de Deus. É a Bíblia. A Bíblia tem 66 livros. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Eu quero te encorajar fortemente a ler a Bíblia. Mas eu não quero te encorajar a ler versículos isolados. Eu não quero te encorajar a abrir a Bíblia, apontar o dedo e perguntar: Senhor, qual é a tua palavra para a minha vida hoje? Eu sei que vocês, alguns de vocês, já fizeram isso e eu me incluo. Mas cada vez que eu leio a Bíblia, e eu tenho estado assim nesses últimos semanas, talvez, ou meses, apaixonado pelo Pentateuco. Cada hora que eu leio um livro novo da Bíblia, eu estou gravando a Bíblia em áudio. Então, quando eu chego e vou acompanhando uma sequência, vou para um, vou para outro, e vejo como as coisas se conectam, eu fico impressionado como é maravilhoso. Quando você lê a Bíblia na sequência, você vai conhecendo quem é Deus. E você vai vendo Deus apontando para a vinda do Messias, a presença do Espírito Santo. E você consegue isso na palavra. Quero utilizar 3 conceitos que vocês devem conhecer, e se não conhecem, apreendam hoje. O primeiro é revelação. A Bíblia é revelação de Deus para nós.
A Bíblia é revelação de Deus para nós. A palavra do Senhor, ela foi revelada. Ela foi revelada. Segunda palavra é a palavra inspiração. A palavra inspiração, ela significa sopro. Então a ideia é que Deus soprou. Sobre quem? Sobre os autores da Bíblia, as pessoas que a escreveram, que escreveram os livros. A terceira palavra é a palavra iluminação. Nós só conseguimos ler a Bíblia e compreendê-la se houver a iluminação do Espírito Santo. Então eu vou fazer uma distinção entre habilidade humana, inteligência, perspicácia e iluminação. Alguém pode ter tudo isso e ler a Bíblia como um livro qualquer, como outro livro que a gente já leu, como um romance, como um livro de história, como um livro que fala sobre geografia, seja lá o que for. A gente pode ter isso, mas a iluminação, ela desvenda os segredos de Deus para nós. A iluminação é quando você lê a Bíblia e aquela palavra toca na sua vida e você percebe que aquela palavra é para você, que aquela mensagem que você acabou de ler, Deus reservou para você hoje. 3 conceitos. Quem lembra os 3? O primeiro é qual mesmo? Revelação, é isso aí. O segundo é inspiração. O terceiro é iluminação. Quando você tem essas 3 questões absorvidas aqui, nós vamos lendo a palavra do Senhor. A palavra de Deus foi revelada, é Deus se revelando, Deus se mostrando, Deus apresentando o Filho, Deus apresentando o Espírito, e você vê essa ação conjunta maravilhosa, os seus olhos são abertos e você passa a saber quem é Deus. Aí o tempo da escuridão espiritual, do desconhecimento espiritual, não pode prosseguir. Então a questão clara para nós é: não viva mais na escuridão do desconhecimento espiritual. Alguém sabe de cor o Salmo 119, versículo 105? Esse aí mesmo. Exato. Quem está em casa só está me ouvindo falar Então vamos falar juntos então? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E é mais o quê? Luz para o meu. Do que fala esse assunto? Lâmpada e luz. Lâmpada e luz fala que antes havia uma escuridão. Essa escuridão é desfeita. Essa escuridão é abandonada. Essa escuridão é deixada para trás à medida que essa luz, que essa lâmpada, ela opera o seu trabalho. Ela realiza aquilo que é para ela mesma. Então, é mais ou menos como se você lembrasse de Jesus no Sermão do Monte, dizendo: a vós sois a luz do mundo. E aí ele usa uma expressão que eu quero traduzir. Acaba a luz lá na sua casa. Você pega o celular, como qualquer um de nós hoje, para acender a lanterna. Uma escuridão total. Seu quarto. Você quer buscar alguma coisa lá no seu quarto. Aí você pega o seu celular, liga a lanterna e coloca dentro da gaveta e fecha. É isso. É isso que Jesus fala que não pode acontecer, e é isso que está diante de nós como uma possibilidade maravilhosa para nós deixarmos o desconhecimento espiritual para trás, para nós deixarmos a escuridão espiritual para trás. Não viva mais isso. Jesus fala em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Escuta só, uma explicação simples. O desconhecimento das Escrituras nos impede de conhecer o poder de Deus. Nós conhecemos o poder de Deus à medida que nós conhecemos as Escrituras. O resto é experiência, o resto é arrepio, o resto é alguma coisa que não vai te sustentar no dia mau. O que vai te sustentar quando o deserto chega, quando a luta chega, quando a nossa fé é aprovada, o que vai sustentar é a palavra de Deus e não a experiência. Ah, pastor, eu fui, me deu um arrepio. Olha, arrepio a gente tem por vários motivos. Não, eu comecei a chorar. Chorar a gente tem por vários motivos. Conhecimento das Escrituras, conhecimento das Escrituras. O nosso irmão Jó, ele viveu uma jornada de dores profundas,
A fé do nosso irmão Jó foi provada ao extremo. É como se ele fosse espremido, né, para ver se sai algum caldo, e naquele momento todo da sua vida, ele tem todas as lutas que você conhece no seu texto, mas ao final da sua vida, ao final da sua jornada de dores, do seu livro, ele diz: olha, eu te conhecia, quem lembra? Só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A ideia qual é? A ideia é que dentro desse processo, ele passou a conhecer ao Senhor muito mais. É esse conhecimento que Jesus fala, é esse conhecimento que abre as portas espirituais para a nossa vida, é esse conhecimento que nos tira daquela escuridão. O profeta Oséias escreve: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 3, não viva mais na escuridão do desconhecimento espiritual. Amém, meus irmãos? Ah, pastor, eu aprendi assim, eu acho que dá certo, deu certo. A gente não está preocupado com o que dá certo. A questão não é o que dá certo, a questão é o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz é certo, se a Bíblia não diz, não é certo. A gente tem que ter um foco nisso. Não viva mais na escuridão do desconhecimento espiritual. Segundo, não viva mais acreditando em mentiras. Não viva mais acreditando em mentiras. Nosso mundo está farto de conhecer o que é fake news. Agora você tem uma outra modalidade: fake news e old news. Não sei se você recebeu. Quando Jorge Jesus anunciou que ia sair do Flamengo, eu recebi pelo menos umas 2 ou 3 mensagens reais, anunciando que Joel Santana, por exemplo, ia ser o técnico. Não pode ser real, né? Mas a notícia é real. Só que ela é antiga. É uma notícia real, só que ela é antiga. Seja fake news ou old news, qualquer uma das duas é fake. Mas o problema do fake é que existe também um Jesus fake, um evangelho fake, uma igreja fake. Porque é possível que se crie histórias a respeito de Jesus que nunca aconteceram, coisas que ele nunca disse, ou interpretações absolutamente enlouquecidas. Isso é um problema grave. É um problema grave. Quando a gente é criança, a gente aprende, eu pelo menos era assim, você tinha que dizer que era verdade. Aí a pessoa, se é verdade mesmo, a gente dizia assim: é verdade verdadeira. É verdade verdadeira. Olha que né? Redundância. Verdade verdadeira. Então, eu quero dizer para vocês que Jesus é a verdade verdadeira. Eu não preciso mais viver com mentira. Eu não preciso mais conviver com isso, pelo contrário. Eu preciso assumir que eu não acredito mais em mentiras, eu acredito na verdade. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade verdadeira. E qualquer outra lição que tenha, que apresenta uma mensagem fake a respeito de Cristo, que apresente uma mensagem fake a respeito do Evangelho, é uma mensagem que não liberta, é uma mensagem que escraviza. Então preste bem atenção que há um critério, há um princípio que a gente consegue discernir se é fake ou se é verdade. Se tem manipulação, se tem controle sobre as pessoas, é fake e não é verdade. Vou contar para vocês um caso, é triste, hein? Cenas fortes. Eu era líder de um grupo de evangelismo urbano, grupão, pessoal maravilhoso, todo mundo muito ousado, muito atrevido, um trabalho maravilhoso. Aí nós começamos a abrir outros grupos iguais àquele em outros municípios, e abrimos numa cidade. E naquele grupo que ela estava, o grupo estava firme, caminhando bem, e apareceu um camarada, que parecia ser um cristão, e ele foi se envolvendo no grupo, daqui a pouco ele tomou a liderança do grupo e expulsou
os outros líderes, expulsou literalmente. Uma cena impressionante. Passa o tempo, eu tomo conhecimento da seguinte história. Escuta cenas fortes. Que esse rapaz, que se tornou líder de um grupo, que ele já matou aquele grupo e fez um outro grupo, ele levava as garotas e os garotos e dizia que Jesus dormia junto com seus discípulos. E dizia, Jesus dormia junto com os discípulos, nós vamos dormir também. Só aí você já deve ter ficado indignado, né? Mas se é uma pessoa manipulada, ela começa a achar que faz sentido. Mas não parou nisso não. Ele começou a dizer que algumas meninas estavam possuídas de demônio. E disse que a única maneira de expulsar o demônio daquelas meninas é se elas fossem para o quarto com ele. E chegando no quarto, esse camarada possuía as meninas. E dizia para elas não contarem para ninguém, senão o diabo voltaria com mais força sobre a vida delas. Esse camarada fez isso. Quando eu tomei conhecimento dessa história, eu fui conversar com o pessoal. Me lembro de um garoto, que eu comecei a conversar espiritualmente. Não deu certo. Aí eu falei assim, lógica, vou tratar lógica. Não deu certo. Eu queria dar uns tapas nele para ver se funcionava. Também não deu certo. Nada, completamente dominado. E eu disse para ele, fulano, rapaz, a tua irmã está dentro dessa história. Acorda! Ele engravidou 3 meninas. Posso dizer qual é a palavra? Sem vergonha. Para usar uma palavra, 3 garotas. Uma delas a irmã dele. Depois que isso aconteceu, ele acordou. Mas eu quero dizer para vocês que isso é fruto de manipulação. Existem vários processos de manipulação, instrumentos de manipulação. Se você quer saber se é de Jesus ou não, quando há Jesus, há verdade e não mentira. Não há processo de manipulação, porque onde há Jesus, não há manipulação. Não há controle sobre a vida das pessoas. A verdade, na verdade, ela nos livra da mentira. A verdade, na verdade, nos livra de uma vida mentirosa. Ela nos livra de uma vida fake. Ela nos livra de uma vida de filtro. Ela nos livra de uma vida de rede social, onde aparentemente está tudo sempre muito bom. Ela nos livra dessa imagem criada, que não é verdade, que não é realidade. Ela nos livra disso. A verdade entra na nossa vida e nós passamos a viver a verdade do Evangelho dentro de nós, muda a nossa essência e não a nossa aparência somente. Que a Bíblia diz que a beleza do coração aformoseia o rosto, amém, irmãos? Diz que aformoseia o rosto, melhora o cabelo, melhora tudo, irmãs. Mas não é fake. A verdade nos livra da incoerência, da hipocrisia, da falsidade. Laços de mentira são dados do inimigo. Todas essas coisas vêm, mas a Bíblia nos traz verdades. Para usar uma expressão, a Bíblia nos traz verdades maravilhosas. Eu estava condenado, mas eu fui salvo. A minha salvação foi pela graça de Deus. Salvação pela graça de Deus é algo tão extraordinário que nos faz imaginar como teria sido terrível se nós tivéssemos continuado da maneira que estávamos. A salvação, ela é um presente de Deus, ela não é uma obra nossa, é uma obra do Senhor. Onde é que eu encontro essa verdade? Na Bíblia. Escuta só, antes eu podia achar que a salvação era fruto de uma boa obra. Basicamente eu comprava a salvação com um bom comportamento. Sou uma pessoa disciplinada, faço tudo da maneira correto. Isso é o que muita gente que ainda vive na escuridão espiritual acredita. Vou fazer uma boa ação, vou fazer um trabalho numa creche, no orfanato, no asilo, porque eu sei que Deus vai se agradar disso, e eu faço para agradar o Senhor? Não, eu faço para que Ele me agrade. Essa é uma incoerência, é uma prisão, que a gente tem que sair disso, encontrar a verdade, que a palavra do Senhor, nós somos salvos pela graça de Deus, é pela graça, é um presente do Senhor, não é uma obra nossa, e Ele resolveu ainda nos preservar, nos sustentar, nos manter, escrever o nosso nome no livro da vida. Eu pergunto para você, considera comigo,
Ele escreve o seu nome no livro da vida. Quem é que pode apagar? Nem você consegue apagar, porque Ele que escreveu. A salvação é um presente de Deus, a verdade da graça alcançou, por exemplo, Saulo de Tarso, o perseguidor Saulo, a caminho de Damasco, uma história das mais conhecidas, mas ele estava até então aprisionado numa religiosidade. Ele era zeloso, tão zeloso que ele queria matar os cristãos, tão zeloso que ele perdeu a sensibilidade com a dor do próximo. Quando Estevão, nosso irmão, diácono, grande evangelista, uma pessoa cheia de Deus, quando ele foi apedrejado, quem segurou as roupas de Estevão foi Saulo. A pessoa zelosa demais, ela perde a sensibilidade. Se a verdade não tivesse chegado a Saulo, nós não teríamos Paulo. Se a verdade não tivesse chegado a Davi, um rei extraordinário, em Israel até hoje, é o grande nome. A estrela de Davi é a marca de Israel. Todo mundo conhece as suas histórias, mas das mais conhecidas é uma história que talvez ele não gostaria que nós soubéssemos. Mas a gente só sabe dessa história para tomar conta da nossa vida e não para acusá-lo. Davi poderia prosseguir no erro se a verdade não tivesse chegado a ele. Veja, ele conhece Batseba, ele leva Batseba para casa, eles têm um relacionamento, Batseba engravida, ele chama o marido dela, que é soldado do seu exército, manda ele para casa, ele não quer ir para casa, ele volta lá para o rei, o rei o embebeda para que ele possa ir para casa, ele nem bêbado vai para casa. Aí Davi escreve uma carta: coloque Urias na frente de batalha. Basicamente coloque Urias na frente de batalha para que ele seja morto. Ele entrega a carta. Quem leva a carta? O próprio. Você imagina que acabou a consciência, gente. Sensibilidade zero, absoluta. E faz esse processo inteiro. Urias morre, Batseba está lá, vai agora para ser esposa dele, tem a criança, né? É para ter a criança, para ficar tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Era essa a ideia, projeto dele. Mas se ele tivesse continuado nessa mentira, se a verdade não tivesse entrado na sua vida, ele não seria o rei que nós conhecemos a sua história hoje. Aí Deus levanta uma pessoa chamada Natã, um profeta ou um pastor, que conta para ele uma história carinhosa, de forma amorosa, trata o rei de forma amorosa, ou seja, a verdade chegou a Davi. Davi cai em si, percebe o seu erro, se arrepende, tem uma mudança de vida. Toda essa história é contada na Bíblia para a gente olhar para a nossa vida, para lembrar, meu Deus do céu, se a verdade não tivesse chegado a Davi, ele poderia estar preso naquela rede de mentiras absurdas nas quais ele estava inserido. A verdade chegou para a gente, para tirar a gente da mentira, para arrancar a gente de uma vida mentirosa, para nos libertar daquilo que nos prende, que nos impede de avançar espiritualmente. Conhecer a verdade gera aquele impacto que é um divisor de águas em nossa vida, que muda a gente para melhor. Não viva mais acreditando em mentiras. Amém, irmãos? Não viva mais na escuridão do desconhecimento espiritual. Terceiro, por fim, não viva mais como se ainda estivessem presos espiritualmente. A liberdade alcança pessoas em lugares que aparentemente pode não ter liberdade. Eu fui visitar uma pessoa num presídio, e do lado de fora da cela, né, eu ficava aqui bem perto, eu estava do lado de fora, tá, gente? Do lado de fora, a pessoa estava lá de dentro. É bom explicar, né? Aí eu estava conversando com uma pessoa. Aí quando eu terminei a conversa com essa pessoa, antes de eu terminar, esse outro falou para mim assim: pastor, o senhor pode me dar uma Bíblia de estudo? Eu falei: Bíblia de estudo? Ninguém me pediu Bíblia de estudo até hoje. Bíblia de estudo? Eu vou te arrumar uma Bíblia de estudo. Aí fui lá, arrumei, procurei uma pessoa, e essa pessoa me arrumou. Eu estava numa cidade que não era o Rio, e a pessoa foi e me deu a Bíblia de estudos. Eu fui lá para entrar.
Aí o guarda disse, não, acabou, não pode entrar. Eu falei, não, rapaz, o cara pediu uma Bíblia, não vai entrar. Eu falei, então você entrega. Está na tua mão, hein, bicho? Aí o policial pegou. A pessoa que eu tinha ido visitar me contou posteriormente que aquele camarada para quem eu dei aquela Bíblia de estudos, ele virou a noite lendo a Bíblia. Ele diz, cara, a noite inteira eu acordava e estava lendo a Bíblia, eu acordava e estava lendo a Bíblia, eu acordava, ele estava lendo a Bíblia. Esse camarada se apaixonou pela Bíblia, pediu para te dizer muito obrigado. Passou o tempo, estou na linha vermelha, na altura de São Cristóvão, toca meu celular e eu atendo, e aí chega a mensagem, pastor JR, eu sou fulano, o senhor não lembra de mim? O senhor foi visitar o fulano no presídio, eu estava preso. Aí eu falei, estava preso, onde é que esse cara está agora? Aí ele falou assim, olha, eu já fui solto, cumpri a minha pena, eu estou ligando para o senhor para dizer que eu estudei aquela Bíblia, que eu estou firme na igreja, e que agora eu fui eleito diácono. Eu queria falar isso para o senhor, pastor. Aí você vê como a liberdade chega a lugares onde as pessoas estão fisicamente presas, mas a liberdade proposta pelo Evangelho de Jesus Cristo alcança pessoas em lugares que nós não temos nem condições de imaginar. Foi da prisão que Paulo escreveu pelo menos 4 de suas cartas. Paulo escreveu a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Deixa eu ler um trechinho, um versículo, uma frase de Efésios, da carta aos Efésios. Ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Parece alguém que está preso? Vou ler mais uma, Filipenses 4, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja glória pelos séculos dos séculos, amém. Parece alguém que está preso? Vou ler mais uma, Colossenses 3,15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Em momento algum parece alguém preso, sabe por quê? Porque ele está livre, porque embora ele esteja cerceado do seu ir e vir, ele pode se movimentar espiritualmente, e nada pode detê-lo, porque ele é um homem livre espiritualmente. O preso Paulo estava absolutamente livre, é a liberdade espiritual, e ela é fundamental para o nosso desenvolvimento. Irmãos, na carta aos Colossenses, Paulo escreve, ele nos libertou do império das trevas. Deixa eu te explicar uma coisa para a gente fechar. Você não conseguirá se libertar. Eu não conseguirei me libertar. A liberdade não é conquistada por mim ou por você. Em várias ocasiões, o povo de Deus, povo de Israel, enfrentou exércitos bem maiores, bem mais fortes do que Israel. Mas porque Deus estava com Israel, Israel tinha vitória, lograva êxito, vencia o oponente, o adversário. Mas não era por causa de Israel, não. Era por causa de Deus. Paulo, mais uma vez, escrevendo aos Efésios, ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Enquanto estava morto, o morto espiritualmente não tinha condições de ser trazido à vida. É exatamente isso. Nós não temos liberdade em nós. A liberdade não é resultado de uma decisão. Eu quero, eu posso, não sei o que. Não é isso. A decisão primeira é uma resposta a uma decisão divina, e ele veio para nos libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Acabou o tempo de viver aprisionado pela graça de Deus e para a glória do nosso Deus. A gente não pode voltar para a vida passada.
Não dá, depois do momento que você conheceu a verdade, que a luz foi acesa, e que as trevas ficaram para trás, e que o conhecimento agora é outro, e que a verdade entrou na nossa vida, não se pode mais voltar ao passado. É como o filho pródigo, na parábola que Jesus conta. O mais novo está desejoso de comer a comida que os porcos comem. Ele volta para casa, e o pai diz: olha, vou fazer um churrasco maravilhoso, nós vamos comer uma carne maravilhosa. Diz: não, papai, eu quero comer as bolotas que os porcos comiam. Ou quando Pedro foi solto, milagrosamente, Atos 12, milagrosamente um anjo vai lá e até acende a luz, manda ele se arrumar, ele vai saindo, ninguém acorda, as portas se abrem, inclusive o texto diz que a porta se abriu automaticamente, é como se ele chegasse lá fora e falasse: não, eu quero voltar, eu quero ficar preso. Na verdade eu quero ficar preso e morrer. Faz sentido? A liberdade espiritual, ela nos alcança. A liberdade espiritual nos alcança e ela transborda. A gente divide a vida, Deus não. Você entende isso? A gente departamentaliza, segmenta a vida. Vida profissional, vida familiar, vida amorosa. A gente faz essas coisas, a gente é que faz. Deus não faz isso não. A gente faz para conseguir organizar a nossa estrutura. Deus não faz isso não. A bênção espiritual é como se ela entrasse assim sobre nós, por cima, ela fosse derramada sobre a nossa vida, e ela se espalha para todas essas áreas que a gente diz que são áreas, mas para Deus é a mesma coisa. A liberdade espiritual que nos liberta também nas nossas emoções. Como a gente preso, aprisionado emocionalmente a alguém, armadilhas da nossa emoção, gatilhos que foram disparados e que nós ficamos presos. Não dá para imaginar que alguém depois de livre quer voltar a ser preso. Não viva mais na escuridão do desconhecimento espiritual. Não viva mais acreditando em mentiras. Não viva mais como se ainda estivesse preso espiritualmente. A história mudou, a vida mudou. Nós conhecemos a verdade, não a mentira. Nós conhecemos a verdade, e o conhecimento da verdade nos libertou. O desconhecimento passou, agora nós conhecemos. Não é fake, é verdade. Verdade verdadeira. E a verdade verdadeira nos libertou. Não estamos mais presos, fomos libertos pela graça do Senhor. 3 decisões importantes para a sua vida. Resultado da ação do Senhor, que vai nos tornar verdadeiros discípulos, como diz o texto. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Imagina a cena, a multidão na multiplicação dos pães e peixes. Está imaginando? Aquela gente toda, comendo, se fartando. Alguns só queriam aquilo. Alguns só queriam o peixe e o pão. Depois, alguns queriam ver se ele faria isso de novo, curiosos. Daqueles todos, alguns permaneceram firmes quando a perseguição chegou, quando a prova os alcançou, quando a história passou a apertá-los. E ao invés de serem famosos e seguirem alguma pessoa popular, eles agora seguiam alguém que estava sendo perseguido, que falava mal dele, como o texto mostra, que o chamavam de endemoniado, que ele falava sobre a vida eterna. Ele falava sobre coisas do reino de Deus. Eles diziam que ele estava querendo se suicidar. Quando essas coisas apertaram, essas pessoas correram. Estes não eram discípulos, eram seguidores. Eram pessoas que estavam onde Jesus estava, era parte da multidão. Jesus quer de nós mais do que isso. Ele quer que nós nos tornemos seus discípulos. E o discípulo, ele não vive mais na escuridão do desconhecimento espiritual. Ele não vive mais acreditando em mentiras. Ele não vive mais como se estivesse preso espiritualmente. O conhecimento chegou, a verdade chegou, a liberdade chegou. 3 decisões, fruto da iniciativa do Senhor.
que eu quero desafiar você a tomar nessa noite em nome de Jesus. Nós vamos orar. E eu quero convidar você a participar desse momento de oração, aqui no templo, ou aí onde você estiver, na sua casa. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Não viva mais na escuridão do desconhecimento espiritual. Não viva mais acreditando em mentiras. Não viva mais como se ainda estivesse preso espiritualmente. Deus amado, obrigado por Jesus. Jesus mudou a nossa vida e o Senhor Jesus quer mudar a vida de muito mais gente. Obrigado, Senhor, porque nós não mais precisamos viver no desconhecimento espiritual. A luz foi acesa. A luz foi acesa e nós enxergamos. Oh Deus, o conhecimento chegou para nós. Deus querido, muito obrigado, porque a verdade nos alcançou. A mentira, a hipocrisia, a incoerência, a manipulação, o fake não nos conduzirá. Nós somos conduzidos pela verdade, que é Jesus. Jesus, liberta quem está preso. Quem está preso espiritualmente, liberta. Liberta quem está preso emocionalmente, religiosamente. Liberta, como o Senhor libertou a tantas pessoas ao longo da história, quando a verdade chegou, quando o teu evangelho foi anunciado, quando o Senhor levantou pessoas, quando o teu Espírito Santo foi ministrando a vida de tanta gente, como foi no caso de Davi, como foi no caso de Paulo, como foi no caso da gente, de tantas pessoas que aqui estão, como foi na minha vida. Ó Deus querido, quero clamar ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor venha nos transformar em verdadeiros discípulos de verdade, verdade verdadeira. Nós oramos, ó Deus, por aqueles que estão sofrendo nesse dia. Oramos, ó Deus, por consolo do Senhor sobre a família da Flávia, consolo do Senhor sobre a família da Rosângela, consolo do Teu Espírito Santo sobre quem tem chorado, Pai. Oramos, ó Deus, pela bênção da cura. Oramos, ó Deus, pela cura do reverendo Silvânio. Oramos por todas as pessoas que têm passado momentos difíceis, seja num leito de hospital. Afofa aquele leito, Senhor. Visita aqueles leitos, ó Pai. Cuida dos profissionais da linha de frente. Visita quem está em casa, quem está num tratamento, quem está esperando resultados de exame, diagnósticos, Pai. Tenha misericórdia, tira a ansiedade, ministra a bênção da cura, traz a Tua paz. Nós oramos, ó Deus, pela nossa cidade, Pai. Oramos pelo nosso estado, pelo nosso país. Deus querido e amado, toma-nos nas Tuas mãos, tira-nos dos laços das armadilhas. Abençoa aqueles que estão em busca de novas portas de emprego, de novas portas de negócios, Pai. Abra as portas, meu Deus, abra as portas, Pai. Pai, nós queremos agradecer pelas bênçãos já recebidas. Te agradecemos, ó Deus, pelos aniversariantes de vida, aniversariantes de casamento. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas promoções, pelas novas portas de trabalho, pelas novas oportunidades de negócios. Nós te agradecemos pelas notícias boas que vão bater a nossa porta essa semana. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo que nós temos orado e clamado ao Senhor, que ainda não chegou, mas antes de chegar, nós já estamos agradecendo, porque nós sabemos que se for da vontade do Senhor, e quando chegar o tempo do Senhor, tudo isso vai acontecer. É por isso que nós estendemos as nossas mãos cheias
de gratidão, para agradecer ao Senhor por todas as bênçãos, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, em nome de quem oramos. Amém.